Quando falamos em missão espacial, logo pensamos em foguetes, astronautas e equipamentos científicos. Você sabia que há outras coisas estranhas enviadas ao espaço? Eles enviam essas coisas para a ciência, outras vezes só para brincadeira, para homenagens ou até mesmo para publicidade. Mas como essas coisas chegaram lá e quais são as coisas estranhas que eles enviaram ao espaço? É isso que vamos descobrir. Número 10, o carro esportivo enviado para o espaço profundo. Quando estão testando um novo foguete, normalmente eles não colocam um satélite valioso logo de cara. Isso porque há uma grande possibilidade de ocorrer um problema no primeiro voo. Em vez disso, os engenheiros usam algo pesado, mas que não seja valioso como carga de teste. O objetivo disso é testar se o foguete consegue transportar uma carga pesada. E no dia 6 de fevereiro de 2018, a SpaceX escolheu uma carga de teste bem diferente. Em vez de um bloco de concreto ou metal, eles prenderam um carro esportivo de verdade. Era um Tesla Roadster vermelho que pertencia a Elon Musk. O voo do foguete foi o Falcon Heavy, um grande foguete composto por 3 foguetes Falcon 9 acoplados lado a lado. Ele tem 27 motores que conseguem gerar mais de 5 milhões de libras de empuxo enquanto decola da Terra. Naquela época, era o foguete operacional mais poderoso do mundo. Mesmo assim, o veículo não foi simplesmente lançado vazio. No banco do motorista, colocaram um manequim chamado Starman. Ele estava vestindo o traje da SpaceX e sentado como se realmente estivesse dirigindo no espaço. Havia ainda uma mensagem Don't Panic no painel, vinda do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Também havia a música Space Oddity de David Bowie salva no sistema de som. Mas a música realmente não pode ser ouvida do lado de fora do carro. Não há ar no espaço, então as ondas sonoras não têm por onde passar. Isso foi feito apenas como um detalhe extra para a missão em comum. O Falcon Heavy decolou com sucesso. Os 2 propulsores laterais pousaram ao mesmo tempo, mas o propulsor central não conseguiu pousar corretamente. Enquanto isso, o Tesla Roadster continuou sua viagem ainda acoplado ao segundo estágio do foguete. As câmeras mostraram o veículo com a Terra ao fundo. Parecia uma cena de filme, mas era realmente um carro esportivo fora do nosso planeta. Ele não foi enviado para pousar em Marte. Depois de dar uma volta na Terra, o foguete foi acionado novamente para colocar o veículo em órbita ao redor do Sol. Isso significa que ele acabou se tornando um pequeno objeto no sistema solar que continua girando ao redor da nossa estrela. Sua órbita vai desde perto da órbita da Terra até além da órbita de Marte. Também não há planos de recuperar ou trazer o veículo de volta. Ele continuará viajando enquanto vai se deteriorando aos poucos por causa da radiação, das mudanças extremas de temperatura e das pequenas partículas no espaço. Afinal, um carro comum não foi feito para suportar esse tipo de condição. Na verdade, muitos criticaram o que a SpaceX fez. Para alguns, isso foi apenas uma propaganda cara para a Tesla e para Elon Musk. Também houve quem dissesse que poderiam ter colocado equipamentos científicos no foguete. Mas aquilo ainda era apenas um voo de teste. Ainda não se sabia se o Falcon Heavy funcionaria bem, então seria arriscado lançar logo um satélite caro e importante. O Tesla também serviu como uma carga útil de teste. Ele tinha peso suficiente para testar a capacidade do foguete de transportar carga. Mas não foi só o foguete que teve sucesso. A missão também chamou a atenção de muita gente. O carro esportivo vermelho com um manequim no banco do motorista e a Terra ao fundo se tornou uma das imagens mais conhecidas dos voos espaciais modernos. Isso não trouxe nenhuma nova descoberta científica, mas mostrou que não são apenas as agências governamentais que conseguem realizar grandes missões espaciais. Agora, empresas privadas como a SpaceX também têm capacidade de enviar objetos pesados para o espaço. Por isso, o Tesla Roadster não é apenas um carro lançado como uma piada. Ele também se tornou um símbolo único da entrada das empresas privadas em uma nova era da exploração espacial. Número 9. As figuras de Lego enviadas para Júpiter. Em 5 de agosto de 2011, a NASA lançou a espaçonave Juno em direção a Júpiter. O objetivo dela era estudar a atmosfera, o campo magnético, a gravidade e o interior do maior planeta do sistema solar. Além dos instrumentos científicos, 3 pequenas figuras de Lego também foram incluídas na missão. A primeira é Júpiter, o deus romano segurando um raio. A segunda é Juno, que segura uma lupa como símbolo da busca pela verdade. O terceiro é Galileu Galilei, que segura um telescópio.
Ele foi quem descobriu as 4 grandes luas de Júpiter em 1610. As figuras não são feitas de plástico comum. Elas foram feitas de alumínio para serem mais resistentes, e elas suportam radiação e as condições do espaço. Foram fixadas firmemente no corpo da espaçonave para não se soltarem durante a viagem. Elas não têm função científica. Elas não tiram fotos e também não fazem medições. Foram incluídas apenas como parte de um projeto educacional da NASA e da LEGO, para incentivar as crianças a se interessarem por ciência e espaço. Em 4 de julho de 2016, a Juno chegou a Júpiter após quase 5 anos de viagem. Ela ainda levava as 3 pequenas figuras. Enquanto a Juno orbitava Júpiter e coletava informações importantes, os 3 passageiros de LEGO permaneciam silenciosamente a bordo. Mesmo sem contribuir para a ciência, tornaram-se símbolo de uma forma simples de tornar uma missão espacial complicada mais empolgante para as crianças. Número 8. O gorila que escapou no espaço. Imagine que você está trabalhando em uma estação espacial a centenas de quilômetros acima da Terra. Você flutua em silêncio no módulo quando, de repente, uma grande bolsa de armazenamento se abre. De repente, um gorila aparece e começa a te perseguir na estação. Parece cena de um filme de comédia, mas isso realmente aconteceu na Estação Espacial Internacional. Em fevereiro de 2016, o astronauta da NASA, chamado Scott Kelly, já estava na fase final de quase 1 ano de permanência no espaço. Ele fazia parte de uma missão importante que estudava os efeitos da permanência prolongada no espaço sobre o corpo humano. Foram analisadas as mudanças nos ossos, músculos, visão, sistema imunológico e outras partes do corpo dele. Essa pesquisa é importante porque os cientistas precisam saber se o corpo humano pode suportar missões longas, como uma viagem para Marte. Enquanto Scott estava no espaço, seu irmão gêmeo, Mark Kelly, enviou para ele uma surpresa de aniversário especial. Mark também foi astronauta. O que ele enviou foi uma fantasia de gorila em tamanho real. Quando chegou à estação, Scott vestiu a fantasia. Em seguida, ele se escondeu em uma grande bolsa de armazenamento. Quando ela foi aberta, saiu de repente e perseguiu o astronauta britânico Tim Peake na estação. Como seus corpos estavam quase sem peso, eles não correram como as pessoas na Terra. Eles usaram as mãos e os pés para se impulsionar pelas paredes e passagens estreitas. Tim flutuava enquanto era perseguido pelo gorila de uma parte da estação para outra. De acordo com a NASA, Scott fez isso como parte de uma simples diversão para o seu aniversário. Ele também gravou alguns vídeos educativos enquanto usava a fantasia. O vídeo engraçado era curto, mas rapidamente se espalhou pela internet. Muitas pessoas gostaram porque puderam ver um lado diferente da vida dos astronautas. Normalmente, vemos eles realizando experimentos, consertando máquinas ou conversando com o controle da missão. No vídeo, o público viu que eles também sabem brincar e se divertir. A fantasia de gorila não tinha nenhum propósito científico. Ela não foi usada em experimentos e também não resolveu nenhum problema na estação. Mas isso não significa que ela não tenha valor. A vida dos astronautas no espaço é difícil. Eles ficam longe de suas famílias por muitos meses. O espaço deles é limitado. Quase todos os dias, a agenda deles está cheia de experimentos, manutenção, exercícios e exames médicos. Eles precisam se exercitar regularmente, pois músculos e ossos enfraquecem rápido sem a gravidade normal. Além do cansaço físico, eles também podem sentir estresse, tristeza e tédio. Por isso, é importante ter tempo para rir e descansar. Uma simples piada ajuda a melhorar o ânimo da tripulação e a manter um bom relacionamento entre eles. Isso é importante porque eles vivem e trabalham em um lugar pequeno e perigoso, onde precisam se ajudar todos os dias. E teve mais um efeito causado pela fantasia de gorila. Mais pessoas comuns ficaram interessadas na Estação Espacial Internacional. Há crianças que talvez não assistam a longas explicações sobre experimentos científicos, mas é fácil chamar a atenção delas com um gorila flutuando no espaço. De uma maneira simples, o vídeo mostrou que os astronautas não são apenas cientistas sérios vestindo trajes espaciais. Eles também são pessoas comuns que se cansam, se divertem e buscam formas de evitar que a vida fique triste em um espaço pequeno. Então, mesmo que a fantasia de gorila não tenha feito nenhuma descoberta científica, ela ainda mostrou algo importante. Mesmo estando em um dos laboratórios mais avançados fora da Terra, as pessoas ainda precisam de uma simples risada. E às vezes,
Tudo o que é preciso é uma fantasia de gorila para lembrar isso ao mundo inteiro. Número 7. A pizza entregue no espaço. Em 2001, a Pizza Hut enviou uma pizza de verdade para a Estação Espacial Internacional. Foi relatado que a empresa pagou cerca de $1 milhão ao programa espacial russo para realizar essa entrega inusitada. Quem recebeu e comeu a pizza foi o cosmonauta russo Yuri Usachov. Não foi uma pizza comum que foi enviada. Ela precisava ser segura para consumo após longa viagem e armazenamento. Media cerca de 15 centímetros de diâmetro. Salame foi usado como cobertura porque o pepperoni não aguentava bem o prazo de validade necessário. Também foi aumentado o sal e os temperos porque o paladar das pessoas pode enfraquecer enquanto estão em microgravidade. A pizza também foi cuidadosamente selada para não estragar e para que não houvesse migalhas flutuando dentro da estação. Ela foi levada em uma nave russa de reabastecimento junto com outros suprimentos. Quando chegou à estação, Usachov comeu enquanto era filmado em vídeo. Está claro que isso foi uma jogada de marketing, mas o plano foi bem sucedido porque a notícia sobre a primeira pizza entregue no espaço se espalhou rapidamente pelo mundo. Isso não foi um experimento científico, mas mostrou que até o espaço pode ser usado para isso. Para publicidade e negócios. Para a Pizza Hut, isso foi um comercial caríssimo. Para o programa espacial russo, foi uma renda extra. E para o cosmonauta que comeu, era apenas uma pizza simples que viajou de foguete antes de chegar à sua mesa. Número 6. O queijo que orbitou a Terra. Em 8 de dezembro de 2010, a SpaceX realizou o primeiro voo de teste orbital da nave Dragon. Essa missão foi importante porque eles precisavam provar que a Dragon conseguia chegar à órbita e retornar à Terra em segurança. Normalmente, apenas um objeto de teste pesado é colocado nesse tipo de voo. Mas, em vez de concreto ou metal, a SpaceX colocou uma grande roda de queijo Lebrun a bordo. Este queijo francês foi guardado em recipiente de metal e mantido em segredo do público. Isso faz referência a um esquete de comédia do Monty Python sobre uma loja de queijos que não tinha queijo para vender. O Dragon deu 2 voltas na Terra antes de retornar. Depois de mais de 3 horas no espaço, a cápsula reentrou na atmosfera, abriu os paraquedas e pousou no Oceano Pacífico. O teste foi um sucesso. Esta foi a primeira vez que uma nave espacial desenvolvida por uma empresa privada conseguiu voar e retornar da órbita. Junto com ela, uma carga especial de queijo também voltou em segurança. O queijo não tinha nenhum propósito científico, mas se tornou um símbolo divertido do primeiro grande sucesso da espaçonave Dragon. Número 5. O sabre de luz de Luke Skywalker vai para o espaço. No dia 23 de outubro de 2007, um sabre de luz cenográfico do Star Wars foi levado a bordo do ônibus espacial Discovery. Mark Hamill usou isso como Luke Skywalker no filme O Retorno de Jedi. É muito importante corrigir isso porque não é o sabre de luz do primeiro filme de Star Wars, de 1977. Como é frequentemente dito online, isso foi enviado como uma celebração do 30º aniversário de Star Wars. Antes do lançamento, isso foi entregue por Peter Mayhew, o ator que interpretou Chewbacca. Na NASA, para ser preparado para a viagem, o objeto foi colocado na missão STS-120 junto com uma carga mais importante, o módulo Harmony para a Estação Espacial Internacional. E o sabre de luz ficou em órbita por quase 2 semanas. Ele foi fotografado na estação espacial antes de voltar à Terra com os astronautas. Isso não serviu para nenhum experimento científico, mas ajudou a despertar o interesse de crianças que gostam de Star Wars e do espaço. No filme, o sabre de luz é usado em uma galáxia muito, muito distante, mas esse objeto de cena realmente voou para fora da Terra antes de retornar em segurança. Número 4. A longa missão de Buzz Lightyear no espaço. No filme Toy Story, o sonho de Buzz Lightyear é voar pelo espaço. Em 31 de maio de 2008, isso realmente aconteceu com um boneco de ação do Buzz Lightyear. O brinquedo foi levado a bordo do ônibus espacial Discovery para a Estação Espacial Internacional. Isso fazia parte de um projeto educacional da NASA e da Disney para incentivar as crianças a aprenderem sobre ciência e exploração espacial. Não é um simples brinquedo pequeno. Ele tem cerca de 30 centímetros de altura, quase do tamanho de uma régua. Quando chegou à estação espacial, os astronautas mostraram como os objetos se movem na microgravidade. Como quase não há peso, Buzz flutuava livremente dentro da estação. Ele também foi usado em vídeos educativos para explicar às crianças sobre a vida e o trabalho dos astronautas. O plano original era que ele ficasse lá por apenas alguns meses,
Mas, devido a mudanças no cronograma dos ônibus espaciais, sua permanência em órbita chegou a 468 dias. Isso é mais longo do que uma missão típica de muitos astronautas de verdade. Em setembro de 2009, ele foi trazido de volta à Terra a bordo do ônibus espacial Discovery. Ele ficou mais de um ano no espaço antes de terminar sua missão extraordinária. Buzz não tinha instrumentos científicos nem contribuiu diretamente para os experimentos, mas ele conseguiu tornar a exploração espacial mais divertida e fácil de entender para as crianças. No filme, ele costuma dizer que vai até o infinito e além. Mesmo que ele não tenha chegado ao infinito, seu boneco de ação realmente voou para o espaço e orbitou a Terra por mais de um ano. Número 3. As pequenas criaturas que caíram na Lua. Em 11 de abril de 2019, uma espaçonave israelense chamada Bereshit tentou pousar na Lua. Esta seria a primeira espaçonave financiada por recursos privados a pousar com sucesso lá. Ela chegou à órbita da Lua, mas teve um problema durante a descida. A espaçonave perdeu o controle e caiu na superfície lunar. Entre o que ela carregava estava um pequeno arquivo chamado Biblioteca Lunar. Ela é feita de camadas finíssimas de metal e contém uma enorme quantidade de informações sobre a história e o conhecimento humano. O objetivo dela é ser um backup resistente de informações da Terra. Mas há outro detalhe pouco conhecido: milhares de tardígrados dentro do arquivo. Os tardígrados são animais minúsculos mais conhecidos como ursos d'água. Eles têm 8 patas e é preciso um microscópio para vê-los claramente. Eles são conhecidos por conseguirem sobreviver em condições que seriam fatais para a maioria dos outros animais. Quando falta água ou o ambiente está ruim, seus corpos secam e entram em um estado dormente. Quase todas as suas atividades normais param enquanto eles esperam as condições melhorarem. Essa foi a situação dos tardígrados que foram levados na nave Bereshit. Eles foram desidratados e colocados em um material protetor junto com o arquivo. Como a espaçonave caiu, não está claro se o arquivo permaneceu intacto ou se os tardígrados sobreviveram. O criador da Lunar Library disse que é possível que alguns deles tenham sobrevivido, mas isso não foi confirmado porque ninguém recuperou ou examinou o local da queda. Mesmo que eles estejam intactos, isso não significa que estão rastejando agora na Lua. Não há água líquida e quase não há atmosfera lá. Se eles realmente sobreviveram, provavelmente continuam apenas secos e dormentes. Eles também não podem se reproduzir ou viver normalmente sem a água adequada, comida e ambiente. O acontecimento se tornou controverso porque não foi claramente informado antes do lançamento que havia tardígrados no arquivo. E isso levantou questões sobre a responsabilidade das missões espaciais. Devemos permitir levar organismos da Terra para outros mundos? E o que acontece se, sem querer, acabarmos contaminando um lugar que os cientistas ainda vão estudar? Não sabemos se ainda há tardígrados inteiros na Lua, mas após a queda da Bereshit, milhares de ursos d'água desidratados podem ter permanecido na superfície lunar. Não como parte de um experimento bem-sucedido, mas por causa de uma missão que não conseguiu pousar corretamente. Número 2. O astrônomo que finalmente chegou a Plutão. Em 1930, o jovem astrônomo Clyde Tombaugh descobriu Plutão. Ele tinha apenas 24 anos na época e trabalhava no Observatório Lowell, no Arizona. Ele comparava repetidamente as imagens do céu. Foi aí que ele percebeu uma pequena luz se movendo, enquanto as estrelas ao fundo permaneciam na mesma posição. Esse objeto foi identificado como Plutão. Na época, ele foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Mas em 2006, sua classificação foi alterada, e ele passou a ser chamado de planeta anão. Clyde Tombaugh faleceu em 1997. 9 anos depois, a NASA lançou a espaçonave New Horizons para o primeiro estudo de perto de Plutão. Como homenagem, a equipe da missão colocou um pouco das cinzas de Clyde Tombaugh em um pequeno recipiente de alumínio preso à espaçonave. Sua família concordou com isso. O recipiente tem o nome dele escrito, o astrônomo americano que descobriu Plutão. Também menciona sua família e sua vida como astrônomo, professor, amigo e alguém que gostava de fazer piadas. Em 14 de julho de 2015, a New Horizons voou perto de Plutão. Finalmente, ela capturou as primeiras imagens claras e detalhadas do mundo descoberto por Tombaugh 80, e 5 anos antes. A missão mostrou que Plutão não é apenas uma simples rocha congelada. Ele tem altas montanhas feitas de gelo de água, uma atmosfera fina
e uma grande planície cheia de nitrogênio congelado. Também pode ser vista a famosa região em forma de coração chamada Tombal Régio, em homenagem a ele. A New Horizons não parou em Plutão. Ela avançou ainda mais no cinturão de Kuiper, ainda levando as cinzas de Tombal. O homem que descobriu Plutão usando apenas fotos do céu também chegou lá, não como astronauta, mas como uma pequena parte da espaçonave que nos mostrou pela primeira vez a verdadeira aparência desse mundo que ele descobriu. Número 1. A mensagem dourada da Terra para o universo. Em 1977, a NASA lançou a Voyager 1 e a Voyager 2. As duas espaçonaves foram feitas para estudar os planetas distantes do Sistema Solar. A Voyager 1 chegou a Júpiter e Saturno. Enquanto isso, a Voyager 2 também visitou Urano e Netuno. Mas, além dos instrumentos científicos, há algo especial acoplado a cada espaçonave. Um disco de ouro. É um disco de cobre de 12 polegadas revestido de ouro. Ele também recebeu uma capa resistente e instruções simples de como tocá-lo e lê-lo. Isso não foi feito para ajudar a Voyager a coletar dados científicos. É uma mensagem da Terra para quem quer que possa encontrá-la em um futuro muito distante. A equipe liderada pelo astrônomo Carl Sagan escolheu os itens que seriam colocados nele. O disco inclui 115 imagens que mostram a humanidade. Animais, plantas, DNA, corpo humano, sistema solar, cidades e a vida cotidiana na Terra. Não são fotografias impressas de verdade lá dentro. As imagens foram transformadas em sinais. Se forem lidas corretamente, essas imagens podem ser reconstruídas em preto e branco. Também há saudações em 55 idiomas. Isso inclui línguas usadas atualmente e até o acádio, uma língua antiga da Mesopotâmia. Na saudação em inglês, você ouvirá crianças dizendo que fizeram música. Elas são do planeta Terra. Também há sons do nosso mundo. Lá estão o som da chuva, do vento, trovão, pássaros, cantos de baleia, batidas do coração, risadas e o beijo de uma mãe em seu filho. O objetivo disso é mostrar como soa a vida na Terra. Também há cerca de 90 minutos de música de diferentes culturas e épocas. Inclui música clássica de Nabucco e Beethoven, canções tradicionais de vários países e a música de rock and roll Johnny B. Good, de Chuck Berry. É muito improvável que vida inteligente encontre isso. O universo é imenso, enquanto as duas sondas Voyager são muito pequenas. Mas esse não é o único motivo pelo qual o disco de ouro foi criado. Ele também é uma cápsula do tempo do nosso mundo. Ele mostra como é a nossa aparência, como falamos, o que ouvimos e que música é importante para nós. Hoje, as sondas Voyager viajam pelo espaço interestelar, já mais distantes que qualquer objeto feito pelo homem e continuam se afastando. Junto com elas estão os discos de ouro, que podem permanecer no espaço por um tempo muito longo. Pode ser que ninguém veja ou ouça essa mensagem, mas se algum dia alguém encontrar isso, saberá que houve um pequeno planeta cheio de vida, sons, linguagem e música. E de um lugar muito distante no espaço, a simples mensagem do disco de ouro parece ser uma só. Estamos aqui. Este é o nosso mundo e um dia vivemos aqui.